Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Jonas 1. Mas Jonas fugiu, no 3, da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E isso trouxe, essa atitude, muitos problemas para ele. Tantos que ele acabou vendo a morte. Quando Deus nos dá uma direção, é para a bênção, é para o nosso bem. Mas se a pessoa decide bater de frente com Deus, resistir à vontade de Deus, quando uma pessoa endurece contra Deus, contra a vontade de Deus, ela não é abençoada. Deus não entende quando você o desobedece. É muito comum as pessoas usarem essa expressão, Deus me entende. Deus não entende quando você sai daquilo que Ele te mandou fazer. Sai da direção. Entendeu? Se você saiu da direção, Deus não entende. Se você passa a fazer algo que a Bíblia condena, Deus não vai te entender. Jonas recebeu uma direção, mas ele simplesmente desobedeceu e achou que ia terminar tudo bem. Mas aquela atitude errada fez com que ele sofresse horrores. E só terminou quando ele decidiu fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Talvez hoje você está vivendo situações que parecem não ter fim. Mas porque um dia você fugiu, você saiu da direção. Você saiu do lugar que Deus te mandou estar. E é por isso que, por mais que você lute, as coisas não andam. Se você continuar lendo aqui, o pessoal do barco que ele pegou, do navio, lutaram até o último momento, até não aguentarem mais. Remando. Para chegar em terra e para não terem que jogá-lo para fora do navio. Mas não tiveram outra alternativa. Não tiveram. Olha aqui, ó. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. No 13. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe quando a pessoa está se esforçando e rema, tentando fazer uma coisa funcionar para não ter que agir, para não se livrar do Jonas, mas não tem saída. Quando tem um Jonas no navio, a única saída para o mar aquietar é jogar ele fora. Quando você tomou a direção errada, só tem uma saída para a tempestade cessar. Tomar a direção certa. Entendeu isso? Não adianta a gente se enganar, tentar se convencer que uma hora vai mudar, vai melhorar, vai acontecer sem que eu tenha que mudar.
que agir. Eu falo isso há muitos anos. Se nada mudar, nada mudará. Às vezes a pessoa fica lá insistindo, insistindo, insistindo. Insiste para aquela decisão errada funcionar. Ela não vai funcionar. Talvez você está remando e rema e rema. E o mar está ficando, o mar da sua vida cada vez mais violento. Você luta, que luta, que luta. E as coisas estão ficando cada vez piores. E aí você pergunta, oh meu Deus, mais um ano. Oh meu Deus, eu vou terminar desse jeito. Olha como está a minha vida. Meu Deus. Aí você arruma desculpas. Eu tive que fazer isso por causa disso. Porque o senhor sabe, Deus, que foi feito isso e aquilo aí. Você vai arrumando desculpas e Deus está dizendo para você, não. Eu não aceito as suas desculpas. Você tomou a direção errada. Você vai ter que voltar. Não. O mar não vai acalmar enquanto o Jonas não for jogado fora. Ele vai ter que ser jogado para fora tirado de dentro do navio. Vai ter que ser jogado fora. Ou seja, não tem saída. Quando uma decisão errada foi tomada, só tem uma saída. Voltar. E fazer o que Deus mandou que fosse feito. Só tem uma saída. Se uma pessoa tem um Jonas no navio, tem que jogar ele para fora. Senão o mar não aquieta. O Jonas só teve uma saída. Ele foi parar no ventre de um grande peixe, ficou lá, viu a morte, enquanto ele não se arrependeu dentro do grande peixe. Deus não deu uma outra oportunidade para ele. Então, algumas pessoas jogaram a vida fora por nada. Por nada. Por besteira. Entendeu? Sabe quando tem gente que toma a pior direção e arruina com a vida por nada? Por não estarem vigiando, caem no laço do passarinheiro. O diabo arma um laço para elas e elas caem. Quantas pessoas que eu tenho visto isso? O diabo armou um laço para elas e elas caíram. Caíram na mentira do diabo. Talvez você está aí e você caiu no laço do passarinheiro. Você foi enganado pelo diabo. Mas sabe por que você foi enganado? Porque você se deixou enganar. Porque a Bíblia diz assim, não se engane e não se deixe enganar. Se você foi enganado é porque você deixou o diabo te enganar. Talvez você caiu numa tremenda de uma emboscada. Talvez você foi usado pelo mal ou por um instrumento do mal. Com a finalidade com interesses. Porque às vezes a pessoa tem um interesse dela e a finalidade é destruir mesmo e não importa quem ela vai usar. Porque o diabo não importa com nada. O diabo não tem compaixão. E quem é usado por ele não tem não. Não tem não. E talvez um dia você parou e deu atenção ao diabo, aos seus instrumentos. E tomou decisão. A decisão da sua vida, talvez você definiu a sua vida em cima de uma mentira. Entendeu? E isso fez com que você tomasse a pior direção da sua vida. E talvez está aí agora. O mar cada vez mais violento, por mais que você lute, você não consegue voltar para a terra, como está aqui, ó. Porque o mar tinha ficado, eles não conseguiam remar de volta à terra. Remavam, mas não conseguiam chegar. E de volta chegar em terra. Não tiveram outro jeito. Tiveram que jogar o Jonas naquele mar.
Se livrar do Jonas. Talvez você está aí e tem um Jonas que o Senhor está dizendo, se livra disso. Que esse Jonas pode ser muita coisa. Uma atitude, um orgulho, um sentimento maligno. Sabe, tantas coisas que você está aí lutando para manter ainda. Você quer resolver problemas, mas você está mantendo essa situação que é um Jonas na tua vida. Arranca esse Jonas logo, enquanto você tem chance. Entendeu? Arranca. Joga logo esse Jonas para fora do seu barco, porque senão ele vai afundar. Esse Jonas pode ser um orgulho, um ódio, uma ira, uma revolta. Tantas coisas, sabe? Uma decisão errada que você tomou, que agora o orgulho não quer permitir que você reconheça e volte e conserte tudo isso. Só que não tem saída. Quando Deus nos dá uma direção e a pessoa sai da direção, o fim é sofrimento. Então, atenta para aquilo que o Espírito Santo está falando. Atenta. Talvez por mais que você reme, o mar está cada vez mais violento. Os problemas só estão crescendo. E nada é tão ruim que não possa piorar. Talvez você já está dentro do grande peixe, já está vendo a morte, não tem mais saída. Porque quando o Jonas se viu dentro do grande peixe, ele viu que dali ele não saía mais, acabou a vida dele. Mas quando ele se arrependeu, o Senhor mandou aquele grande peixe vomitar ele na praia. E a primeira coisa que ele fez foi tomar a direção para Nínive. Então, se você recebeu direção de Deus para ir para Nínive e foi para Tarsis, você deve estar em grandes problemas agora. Você deve estar bem encrencado, bem encrencada. Mas a boa notícia para você é que se você está aí, e essa palavra foi a que o Senhor preparou para esse dia, é porque Ele te ama, porque Ele então preparou para você. E Ele está te dando mais uma chance de você tomar o rumo certo e consertar os estragos que você tem feito. Com a sua própria vida e talvez até na vida da sua família, na vida de outras pessoas. Porque decisões erradas, elas trazem consequências graves. Vamos, o ano ainda não acabou. Você pode zerar a sua vida se você tiver humildade para isso. E começar 2014 pronto para plantar uma nova semente e viver coisas novas em Deus. Se você está vivo e Deus está falando com você, é porque Ele te ama. Porque Ele está buscando por você. Porque Ele está te dando uma oportunidade de mudar de vida. Você pode estar no fundo do poço hoje. Nas profundezas do mar, nas entranhas do grande peixe. Mas Deus pode ainda fazer uma coisa nova na sua vida. Eu creio. O Deus do impossível pode reverter muita coisa na sua vida. Não é o fim. Não foi o fim para Jonas quando ele tomou a direção certa. Não vai ser para você se você tomar a direção certa. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Ricardo, como era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e o que aconteceu de lá para cá após o senhor manifestar essa fé? Era uma vida totalmente desorganizada em todos os lados, questão profissional, emocional, financeiro. Era mais uma patinação, ficava patinando, tentava 1001 coisa e não conseguia sair do lugar. Pelo contrário, parecia que em determinados momentos as coisas iam para trás e acabavam não progredindo. É assim que estava a vida antes de vir para o ministério. Objetivo talvez até tinha, mas não tinha visão para atingi-los. Exato, o objetivo nunca faltou.
Só que a pergunta era como nós iríamos alcançar pela força do braço. Então todo esse tempo me permitiu ver que pela força do braço a gente não consegue nada. E o senhor falou que assistindo a bispa pela TV foi aonde o senhor conseguiu ter a motivação de chegar até aqui. Exatamente, nós acompanhávamos a bispa pela televisão, assistimos praticamente todos os dias ela pela internet também, quando não possível pela televisão. E quando começamos a acompanhar, estava no propósito dos 52 dias. Fizemos o 4º e o 5º jejum, que foi quando nós começamos a acompanhar em casa mesmo, até que tomamos a decisão de vir para o ministério. A partir do 6º jejum, na sexta, quarta-feira, nós começamos então a manifestar a fé dentro da igreja. Ricardo, de lá para cá, o que aconteceu? A mudança, sonhos realizados. Hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso sonho realizado de ter o carro que a gente sempre quis, o carro que a gente sonhava, que olhava, ficava olhando, falava, é esse carro que eu quero. Hoje a gente tem esse carro, graças a Deus conseguimos conquistar ele. Temos o nosso escritório, hoje nós conseguimos montar o nosso escritório próprio. Eu continuo com o mesmo ramo de trabalho que eu tinha antes, só que eu não tinha nem sequer um endereço fixo para falar. Eu tinha que usar o endereço de um amigo meu para falar que eu atendia lá. Hoje nós temos um ponto comercial no centro da cidade e com uma equipe ainda podendo nos apoiar e crescendo cada dia mais e ainda levando valores para essas pessoas que trabalham com a gente. Além disso tudo, tem uma grande conquista também. A gente morava numa kitnet de apenas 3 cômodos, que não tinha nem sequer garagem. E hoje a gente mora num apartamento numa das principais avenidas da cidade. Ricardo, e isso só foi possível depois que você adquiriu esse espírito, bebeu do espírito que é passado aqui no ministério. Sem dúvida, se não fosse as palavras do pastor e todo mundo podendo conversar e você ouvir e colocar em prática essa fé viva, que é a do realmente acreditar e colocar ali em prática tudo que você ouve, você não consegue alcançar. Então, hoje nós percebemos que quando nós trabalhamos, como sempre trabalhamos, mas colocamos Deus à nossa frente, as coisas acontecem de uma forma totalmente natural. Então, a gente aprendeu que colocando Deus da frente, honrando e sendo fiel, além de ser dizimista fiel, tem que ser ofertante fiel também para provar a Deus que nós confiamos plenamente dele. Nós temos um propósito, por exemplo, pastor, que todo culto que nós vimos, nós temos um valor mínimo de oferta a ser dado. Nós não admitimos vir para o culto sem aquele valor mínimo de oferta a ser dado. E se a gente não tiver dinheiro naquele momento, a gente dá um cheque, no dia seguinte eu tenho certeza que Deus vai nos honrar para poder cobrir aquele valor. Os nossos sonhos começaram a realizar a partir do dia 20 de setembro desse ano, que foi quando conquistamos o nosso carro. De lá para cá, foi o carro, foi o escritório, foi nossa equipe, foi hoje a gente poder morar no apartamento, uma das melhores avenidas da cidade. Tudo isso vem acontecendo nesses últimos meses do ano. Então, se em pouco tempo Deus conseguiu fazer isso com a nossa vida, eu tenho certeza que o ano de 2014 vai ser ainda muito melhor, porque a gente já vai entrar com essa fé. Ricardo, você era para finalizar esse ano... Aliás, mais um ano frustrado. Mais um ano com frustração, derrotado em todos os sentidos, porque trabalhava, mas não tinha progresso, trabalhava, mas não conseguia honrar os compromissos. Hoje estamos conseguindo honrar o nosso compromisso diário, semanal e mensalmente. Estamos progredindo financeiramente, crescendo espiritualmente, tendo ao nosso lado um Deus vivo e encerrando o ano já como o melhor da nossa vida. Você fala com toda firmeza que esse ano é o melhor ano da vida de vocês? Sem dúvida nenhuma. É a realização de sonhos que muitas pessoas não conseguem durante uma vida inteira. E que nós estávamos fardados se não tivéssemos entrado dentro do Ministério Mudança de Vida. E a senhora, como companheira, tem presenciado todo o princípio, está desfrutando hoje de todas essas maravilhas. Vale a pena todo esse sacrifício? Vale a pena, pastor. Muitas vezes a senhora fala que vocês saem do escritório já em cima do horário do culto, mas larga tudo, vem direto do escritório para a igreja porque não pode perder nenhuma reunião. Não pode perder. O que Deus está fazendo na nossa vida está sendo maravilhoso e a gente não pode parar. Esse é o Espírito. Sem dúvida nenhuma, esse é o Espírito. Finalizando por cabeça e como o senhor colocou, vai iniciar 2014 com certeza, com projetos novos e com toda certeza realizando todos eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e diferente de todos os anos anteriores que a gente só tinha projeto, hoje a gente tem à nossa frente um Deus vivo que honra o que promete. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na sua vida?
Hoje ele é a nossa base espiritual, é onde a gente consegue extrair tudo que a gente precisa para a nossa vida espiritual, e com o nosso crescimento da vida espiritual a gente consegue mudar nossa vida financeira, profissional, conjugal, sentimental, pessoal. Tudo muda quando a gente tem a nossa vida espiritual voltada totalmente para Deus e confiando plenamente nele. Abençoada? Abençoada. Abençoado? Abençoado. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Bênção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Segunda-feira, dia 30 de dezembro, às 15 horas, início do 6º e último jejum do Propósito da Mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, jejum do propósito da mudança. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado, que talvez se encontra pela palavra que o Senhor nos deu nesse dia, em fel de amargura, em desespero, sem esperança. Mas ainda talvez está tentando manter o Jonas, está tentando manter a decisão, está mantendo ainda esses sentimentos nocivos, ainda está insistindo numa coisa que ela sabe que foi um erro. E que está fadada a coisas piores ainda. Então, meu Pai, o que eu peço é que a mente dessa pessoa seja aberta. E que o diabo não tenha mais o poder de continuar, porque ele vem enganando ela, de continuar enganando a vida dela. Porque dessa maneira, o fim é fracasso. Passa do teu sangue sobre ela, sobre a família, sobre o lar. E que haja um grande despertamento e um mover. E que ela possa se posicionar a partir desse momento. E não ficar mais um dia do jeito que ela está. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações. Das mais diversas maneiras, que essas pessoas sejam atingidas com vitórias e milagres. Por vitórias e milagres. Abençoa, meu Deus, todos que oram comigo. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro agora e determino milagres, restaurações, libertações, mudança total, que seja feito conforme a fé dessa pessoa. Essa pessoa que não dorme, que não tem paz, não tem sossego, não tem alívio, eu determino alívio para ela, paz, sono tranquilo. Eu determino que ela seja livre agora para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com abundância, com fartura, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas por esse programa, abençoadas por ele, que se tornem semeadoras dele. Porque não há dúvida que essa atitude de fé leva a viver milagres. Pai, eu determino abundância de bens sobre todos e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico.
e onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor do propósito da mudança e o último batismo de 2013. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Faça uma aliança com Deus e você vai ganhar com isso. Você vai ser abençoado. Amanhã, às 15 horas, eu também vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, abrindo o 6º e último jejum do propósito da mudança e vivendo milagres. Terça-feira, às 21 horas, a última reunião de 2013, Vigília da Virada, com a celebração da Santa Ceia do Senhor e muitas outras coisas, de bênçãos e alegrias. Um dia de muita festa. Vamos, esteja entre nós. O Senhor tem buscado por você. Se você parou, volta. Se você tomou o rumo errado, toma o rumo certo. Nós queremos te ajudar e podemos. O nosso coração está aberto para receber você. Conte com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2013 e comece 2014 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2013. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2013. Bênção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Segunda-feira, dia 30 de dezembro, às 15 horas, início do 6º e último jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E como a vigília da noite, jejum do propósito da mudança. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.